Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. E voltamos a uma das minhas rubricas favoritas deste canal, que é os mecanismos de board games. Uma rubrica onde vamos explorar os vários mecanismos que são usados nestes excelentes jogos de tabuleiro. Já tivemos N e hoje vamos à segunda de 3 partes sobre drafting. Tivemos o card drafting no primeiro vídeo e hoje vamos voltar com outro tipo de drafting que é talvez não tão utilizado como o primeiro, mas é muito utilizado principalmente nos jogos dos últimos anos, que é o dice drafting, ou recrutamento de dados. Antes, como sempre, de vermos então os jogos e explorarmos um bocadinho mais este mecanismo, vamos ver uma pequena descrição do que é este mecanismo de uma forma mais, mais descritiva. Então, vamos lá ver esta pequena descrição. Então, dice drafting. Mecanismo de jogos de tabuleiro no qual os jogadores irão adquirir um ou mais dados de um pool comum de dados acessível a todos os jogadores. Este grupo de dados irá diminuir, limitando a escolha conforme os dados são retirados do mesmo. Os dados adquiridos irão ser reutilizados de várias formas, dependendo do jogo, podendo ser recursos, trabalhadores ou ações. Pronto, este é então uma pequena descrição bastante sucinta do que é o chamado dice drafting, que é, então, temos um grupo, um pool, como aqui também se pode dizer, um grupo de dados que está parcialmente ou totalmente, normalmente até totalmente, disponível a todos os jogadores. Todos os jogadores podem tirar daquele grupo de dados, que pode ser fixo, pode ser rolado, anteriormente, for o que for. E vamos tirar um ou mais dados. Podemos tirar um e depois toda a gente tirar um, depois tirarmos outro, toda a gente tirar outro. Tudo depende do mecanismo. Podemos tirar logo um grupo completo de dados. Há aqui exatamente um jogo que faz exatamente isso. Portanto, existem vários tipos de draft de dados. Então, de seguida, vamos ver então os vários jogos, que é o highlight deste vídeo, os vários jogos que utilizam este mecanismo de várias formas, certo? Vamos começar com um jogo que talvez seja muito pouco conhecido por pouca gente, que é o El Gaucho. El Gaucho é então um jogo de dice drafting, recrutamento de dados. E é um jogo do Harvey D. Fuller, que anda aí na boca do mundo agora ultimamente. É um jogo para 2 a 4 pessoas, com 10 ou mais anos de idade, e dura mais ou menos 60 minutos. Então, este jogo tem como temática: nós somos gauchos, ou somos responsáveis por um grupo de gauchos nas pampas argentinas, que têm que adquirir manadas de bois para vender, certo? E vamos utilizar não só o draft de dados, de uma forma interessante, de um curral, mas também temos inclusive a alocação de trabalhadores, que é outro mecanismo que vai em tandem com este draft de dados, para utilizar então os dados como ações no tabuleiro. Então este é um jogo de El Gaucho. É um jogo simples, que mistura dice drafting com alocação de trabalhadores. Temos aqui os jogadores que têm trabalhadores, pequenos gauchos. O jogo é muito simples. Nós vamos rolar dados igual a 2 vezes o número de jogadores, mais 1. Portanto, 2 jogadores serão 5 dados. Rolamos e os jogadores vão à vez, alternadamente, adquirindo um destes dados. E com esses dados vai poder fazer várias coisas. Vai poder ou tentar adquirir aqui este gado que está aqui nas pampas, ou pode ativar uma destas, ou pode ativar as várias zonas aqui na hacienda,
que estão aqui em baixo. De que forma? Por exemplo, para adquirir aqui os bois, ele vai poder fazer de duas formas. Ele pode, então, buscar os seus dados, pode usar os dados em soma, ou pode usar os dados, ele tira então os dois dados, usa o dado ou em soma, ou usa um dado para cada ação. Ou ia buscar dois dados, que podiam ser um 6 ou um 2 ou um 8. Isto é, ele, por exemplo, em termos de gado, ele podia logo adquirir este, ou então poderia ir aqui abaixo. Que casas é que existem aqui? Existem casas de venda porque o objetivo do jogo, na verdade, é termos manadas de gados iguais e com isso vendermos e ganharmos dinheiro. Porque basicamente, os pontos são dinheiro, ou dinheiro são pontos das coisas. A qualquer altura posso vender no final de uma ronda, ou então também posso vendê-lo utilizando aqui esta daqui. Mas para isso tenho que lá colocar um trabalhador. E posso colocar um trabalhador com um 2 ou um 3. Neste caso podia um 2. Eu podia meter aqui um trabalhador aqui na parte dos leilões. Também existe aqui este aqui, que é o rodeio, que me dá o rodeio que dá para fazer o chamado dado virtual. Posso fazer primeiro, colocar aqui com um 2, posso colocar aqui este, e noutra ronda posterior eu posso tirar este dado para dar um dado virtual. Isto é um terceiro dado de 1 a 6. Temos aqui esta parte, que então é aquela de, se eu tiver um outro boi, por exemplo, este boi de 10, se eu tirar daqui o gaúcho, eu vou podê-lo colocar ao meio, certo? Destes dois, portanto, um 12, um 10 e um 9. Mas só utilizando esta aqui. Para ir metê-lo ali tem que ter um 2 ou um 3, para meter aqui um antes, para depois utilizá-lo tirando. Temos aqui a única parte do ataque, que é utilizando um 4, eu vou poder colocar aqui e eu posso roubar um boi ou um gado a qualquer jogador, certo? Mas tem que lhe pagar o valor que está maior. Portanto, se eu roubasse um 12, eu tinha que lhe dar 12 dinheiros. Isto é, subia aqui os pontos. Temos aqui ainda esta daqui, este estábulo, que é com 5 para lá colocar, e quando eu vir tenho duas hipóteses. Ou posso colocar 2 dos meus trabalhadores em bois à minha escolha, ou posso virar, ou posso colocar um de pé, certo? Portanto, um que já lá está. A outra que podemos fazer é aqui, esta daqui, que é a entrada da hacienda, que é, vamos ver aqui, bois aqui, e podemos tirar um ou dois bois, desde que a soma deles se for menor que 5. Ou um boi qualquer, independentemente da soma. Isto é o jogo do El Gaucho. Muito simples. Tira dados para ou tentar adquirir aqui o gado, bois aqui no prado, nas pampas, ou colocar os nossos trabalhadores nos vários locais das haciendas para depois fazermos ações especiais em turnos posteriores. Depois vemos o El Gaucho e cavalgamos pelas pampas argentinas. Vamos de novo para as colónias de uma forma não muito simpática, assim se possa dizer, não tão libertadora. E refiro-me a Santa Maria. Portanto, este é um jogo da Aporta Games. Lembrando que o outro jogo, por acaso, é da Argentum Verlag. Este é da Aporta Games e é um jogo de uma dupla muito conhecida de designers, que é o Christian Otsby e o Eilif Svensson. Portanto, dois dinamarqueses que têm excelentes jogos. E este Santa Maria é um jogo para 1 a 4 pessoas. Tem um modo solo que é sempre interessante. 12 ou mais anos de idade, de 45 a 90 minutos de duração. É um jogo que eu gosto bastante. É um jogo que eu, depois de jogar, disse: eu tenho que adquirir este jogo. É muito genérico a forma de draft de dados deste jogo, mas usa-o de uma forma muito interessante, e é isso mesmo que vamos ver já de seguida aqui na mesa. Este é então um jogo
de Santa Maria colocado na mesa. É um jogo de draft de dados, que depois vamos ter esses dados para fazer várias ações, ou neste caso é mais ativar várias ações. Então, o jogo vai ter estes dados brancos e vai também ter dados azuis. Os dados azuis não são draftados, são adquiridos de uma forma que já vou explicar, e depois vão ser lançados e esse dado é utilizado. Mas este aqui, os brancos vão ser draftados, vão ser recrutados por cada jogador. É 3 dados por jogador, vamos dizer que estamos a jogar um jogo de 2 jogadores, portanto serão 6 dados que serão lançados e colocados aqui por baixo, nos sítios correspondentes. E com isso nós íamos adquirir dados para fazer aqui as várias ações e fazermos com que aqui os lugares aqui que temos aqui fossem ativados. De que forma? Os jogadores então vão tendo adquirindo um dado branco e depois usá-lo, ou usar o seu dado azul, e no máximo podem ter a usar 3 dados brancos. Portanto, um jogador iria escolher um dado destes quaisquer. Vamos então a dizer que ele ia buscar o 5 e ele ia ativar a coluna 5. Ele vai ativar todos os locais então de produção ou de ação que não estiverem já lá um dado ou moedas em cima. Então ele ia ativar esta coluna aqui e começava sempre de cima para baixo, ativando os vários locais. Começava aqui, ele ativava então aqui um cereal que ia buscar à reserva e colocava aqui. Ia para aqui, isto tem 2 coisas, que é ganhar outro cereal e fazer uma ação de conquistador. Uma ação de conquistador é aqui. Portanto, ele simplesmente, neste track daqui, a cinzento, ele simplesmente pegava no coisa e andava um espaço aqui. Certo? Continuava, colónia não ganha nada, chegava aqui e fazia então uma madeira que ia buscar aqui. Este é o jogo. Vamos draftar os dados aqui de baixo e ativar colunas com os brancos e linhas. Este não é draftado, mas ativamos colunas com os brancos e linhas com os azuis. Portanto, isto é um jogo simples. É um jogo simples que é muito divertido. O draft também é um draft simples. Não tem nada de muito fora do comum. É só tirar um dado e ativar colunas. Mas é um jogo, é um engine building muito divertido, que cada vez vamos melhorando aqui a nossa região para termos mais e melhores ações. Depois de El Gaucho, depois de Santa Maria, vamos para o espaço e para o futuro longínquo, com Pulsar 2849. Portanto, isto é um jogo está novamente na boca do mundo, Vladimir Suchy, portanto, que tem nos trazido excelentes jogos ultimamente. E é um jogo para 2 a 4 pessoas, com 14 ou mais anos de idade, que dura entre 60 a 100 minutos. E é um jogo da editora Chess Games Edition, que, curiosamente e incrivelmente, foi trazido para Portugal e foi editado em português pela Devir Games. Portanto, é um jogo que vocês podem adquirir facilmente, apesar de ser independente de língua. É então um jogo onde vamos ser mega corporações, cada jogador vai ser uma mega corporação num futuro distante, portanto, daqui a 800 anos no futuro, mais de 800 anos no futuro, portanto, a tecnologia está bastante, onde já estamos espalhados pelo universo, e são as mega corporações que provêm energia aos várias colónias e ao planeta Terra. O que vamos fazer é adquirir energia de pulsares, de estrelas que pulsam energia pura. E vamos usar o que eles chamam de giroscópios e gyrodynes, que vão circundar em volta dessas estrelas, desses pulsares, e vão absorver a energia e enviá-la então para as colónias terrestres e para a própria Terra. Este tem, sem dúvida, um mecanismo muito interessante de draft de dados, que faz ali umas coisas diferentes, muito interessantes. E, basicamente, vamos ver então que coisas interessantes e como é que ele utiliza este draft de dados. Não vamos saber o jogo todo, porque o jogo todo é um bocado complexo. Vamos ver então como é que ele faz a parte dos draft de dados, mas também vamos ver este jogo lindo, que é lindo, aqui na mesa.
E este é um jogo de Pulsar 2849 na sua plena glória, aqui montado no tabuleiro. Infelizmente o jogo é tão grande, ou felizmente, que não dá para ter todos os componentes, todos os pequenos boards que compõem isto, tipo peça de puzzle, tudo a aparecer na câmara. Mas é algo espetacular, este board enorme, redondo, cheio de sistemas solares, pulsares, um enorme buraco negro no centro da galáxia. É fantástico. Temos aqui também a parte das tecnologias deste lado, temos a parte aqui dos Gyrodynes deste lado, os marcadores já estão ali um bocado fora, os modificadores de dados já estão ali um bocadinho fora, objetivos de final de jogo aqui, e aqui as próprias máquinas de comunicação de energia, isto é, são estas máquinas aqui que vão transportar a energia gerada pelos Gyrodynes para de volta para as colónias e para o planeta Terra. E aqui, então, é a parte principal que tem a ver com os dados. Vamos rolar todos estes dados. Portanto, não vamos rolar estes todos, já vamos rolar apenas 7. Então, esses são os dados partilhados, são eles sim os que vão ser por dar drafting. E a primeira coisa que se tem que fazer então numa ronda é rolar os dados e colocá-los nos vários locais aqui do tabuleiro de draft. Depois de dados rolados e colocados nos respectivos espaços, tem cada um deles um espaço, vamos ver qual é o dado que está no meio do conjunto de dados. Portanto, são 7 dados, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o dado que está a meio? Portanto, é este daqui. Está aqui, certo? Estão 3 para ali, 3 para ali. Agora, vamos ver quantos é que estão deste espaço. Vamos tapar este espaço. Este daqui não vai interessar. Vamos tapar este espaço e vamos ver. Portanto, isto vai então entrar aqui, sabendo que esta é a caixa de onde está o dado da mediana. Vamos tapar isto e vamos ver se há dados mais para ali ou mais para ali. Portanto, se há dados mais para ali, o que significa que esta vai andar para aqui um. Pronto. Então agora já sabemos, este é o meio dos dados. E para que é que isso serve? Agora, à vez, começando num jogador e depois indo pela esquerda, começando no primeiro jogador e depois pela esquerda, os jogadores vão alternadamente adquirir 2 dados destes. E podem tirar do lado direito, de onde está aqui o marcador de média ou de mediana, e também do lado esquerdo. Isso vai influenciar depois aqui nos tracks aqui de cima, já desta forma. Por exemplo, vamos dizer que o amarelo tira este 5zinho que está aqui muito bom. Vamos ver quantos quadrados é que existem a partir deste. Portanto, existe 1, 2. Quer dizer que ele vai escolher um destes 2 marcadores, ou na parte da engenharia, ou na parte da iniciativa, e vai andar 2 espaços para trás. Vamos dizer que ele vai andar 2 espaços para trás. 1, 2 na iniciativa. E então isto é a forma de draftar estes dados, certo? A partir de agora, eles com os 2 dados que tinham adquirido, eles iam fazer ações no tabuleiro. E que ações são essas? Ele pode mover com os dados, podem mover as suas naves aqui. Ou poderiam apanhar uma tile de Gyrodyne, por exemplo, se ele usar, por exemplo, um 4 ou um 2, vamos dizer que este usava aqui um 2, tirava uma tile de Gyrodyne, por exemplo, um 5, vira-se tiles de Gyrodyne para ele começar sim a usar a energia. Podemos usar os dados aqui nos vários sítios do tabuleiro, por exemplo, este precisa de um 6 para fazer esta ação. Temos ações que podemos ir comprar ações aqui para completar estas máquinas que precisam destes dados para fazer. Podemos ir buscar tokens de modificação de dados, com dados. É este o jogo. Draftar o dado desta forma muito inteligente, de médias e medianas, e andarmos aqui nos tracks. Depois usarmos estes dados para fazer N coisas. É um jogo fantástico que eu tenho pena de não ter tanto buzz como merecia.
É um jogo que eu simplesmente adoro e que eu aconselho toda a gente a experimentar e, se conseguirem e gostarem, a adquirir o jogo. Vamos ver uns jogos assim mais ao de leve e começamos com um jogo que é muito conhecido e que também faz um draft de dados muito curioso. E refiro-me a Role Player. O Role Player, então, é um jogo do Kate Mateiga e é um jogo da Thunderworks Games. É um jogo para 10 ou mais anos de idade, de 1 a 4 jogadores, portanto é um jogo que dá para solo, muito interessante. E é um jogo que dura entre 60 a 90 minutos. Portanto, este é um jogo onde vamos criar um personagem de Dungeons and Dragons, um personagem de RPG de tipo do estilo Dungeons and Dragons, onde vamos ter as várias habilidades. Não vamos depois jogar com esse personagem, não. O objetivo do jogo é exatamente criar uma personagem, utilizando os vários atributos de força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Utilizamos 3 dados de 6 para cada um dos nossos atributos, certo? Portanto, vamos draftar dados e vamos colocar os dados nos vários atributos. Cada atributo vai ter a possibilidade de ter 3 dados e esses 3 dados somados vão ter que dar um número que vai ter que ser o suficiente para aquilo que nós pedimos, dependendo da classe, porque cada um dos personagens vai ter uma classe. Por exemplo, o Fighter necessita de 18 de força. Portanto, nós vamos ter que arranjar forma de colocar dados somados de D6 que deem 18 de força. E com isso vamos ganhar estrelas, que são pontos. Há outras N formas de ganhar pontos. Também vamos ter background, que vai dizer onde é que os dados de uma certa cor têm que ir nos nossos atributos. E vamos ter também a personalidade, que vai aumentar e diminuir, andar de um lado para o outro, de acordo com os traits e com as várias ações que nós vamos fazer. Além disso, ainda vamos poder adquirir cartas com dinheiro que vão nos dar traits, vão nos dar armaduras, vão nos dar armas e vão nos dar skills. É um jogo super interessante que eu simplesmente adoro. Vamos continuar então com um jogo que tem também uma forma diferente de fazer draft. Dice Hospital. Então, este Dice Hospital é da Alley Cat Games. Isto é a versão espanhola da Maldito Games. Tem um bocadinho de texto em espanhol, mas nada de especial. Portanto, é um jogo para 1 a 4 jogadores com 10 ou mais anos de idade e dura entre 45 a 90 minutos. É um jogo muito interessante onde nós vamos gerir o nosso próprio hospital. Vamos construir vários alas de um hospital e vamos adquirir pacientes. E esses pacientes, para serem curados no hospital, com certeza, e esses pacientes são exatamente dados. Mas não vamos adquirir um dado, e depois outro dado, e depois outro dado. Não, vamos adquirir uma pequena ambulância com logo 4 dados. Portanto, esses dados vão em grupos. Então, este draft de dados é um bocado diferente. E esses dados são pacientes, são doentes que vamos ter que tratar no nosso hospital, certo? O nosso hospital vai então depois fazer um bocado de alocação de trabalhadores também, e cada ala do hospital faz com que os doentes venham. E cada cor do doente, cada doente tem um dado que tem uma cor, certo? E depois são doentes oncológicos, doentes cardiovasculares, doentes etc, etc. É um doente à beira da morte, 6 é um doente curado. Portanto, nós queremos evitar que os dados baixem abaixo de 1, isto é, morram, porque os dados, se não são curados, eles vão começar a descer de saúde, e queremos subir os dados para que eles cheguem a 6 e sejam curados. E com isso sim é que vamos ganhar, com essa cura total, é que vamos ganhar os pontos para sermos o melhor hospital, o mais eficiente e o mais famoso hospital lá da região. Portanto, é um jogo que vocês deviam experimentar se gostam desta temática de
de hospitais e medicina e médicos, etc. É um jogo muito interessante e muito simples. Dice Hospital. E finalmente vamos ao último jogo sobre este mecanismo de board games de recrutamento de dados. Isto é, Dice Drafting. E é um jogo especial porque é um jogo que tem uma cidade nacional como nome. E refiro-me a Coimbra. Então Coimbra é do Virginio Gigli e da Flaminia Brasini. Portanto, é um jogo da Eggert Spiele, na sua versão original. É um jogo para 2 a 4 jogadores, com 14 ou mais anos de idade, e é um jogo que dura entre 75 a 120 minutos. É então um jogo que tem muitos tipos de mecanismos de draft, etc. Mas vários tipos de draft, inclusive, mas também tem draft de dados. E é um mecanismo que faz com que isto funcione, basicamente, certo? Porque é aquele que nos faz permitir ir buscar as cartas. Tem uma curiosidade, porque os dados têm cores, e nós temos que saber os nossos dados, porque nós temos cores diferentes das cartas, com certeza. Como não sabemos os dados das cores que nós vamos utilizar, o que são uns suportes para os dados, que são umas torrezinhas muito giras, que têm sim essas nossas cores. Portanto, nós vamos adquirir dados que vamos meter dessas cores e depois vamos podê-los meter em zonas. Vamos poder metê-los em 4 zonas da nossa cidade de Coimbra. Existe o castelo, que é a zona cimeira, onde nos vão dar o que são uma habilidade especial para aquela ronda. E depois a cidade alta, dos nobres, etc. A cidade média, da burguesia, etc. E depois a cidade baixa, do povo, assim se possa dizer, mais junto ao rio. E portanto, a primeira vai-nos dar aquelas habilidades especiais, as outras 3 vão-nos dar cartas. Essas cartas vão-nos fazer subir em tracks de vários tipos. Vão-nos dar poderio militar, vão-nos dar dinheiro, e depois fazer-nos subir nos outros tracks de influências. Temos influência religiosa, temos vários tipos de influência. Também tem uma curiosidade de podermos viajar para Portugal, o que é sempre giro. Portanto, existe aqui a parte da peregrinação, que tem muito a ver aqui com a parte da religião e influência na religião que nós temos, e vamos poder andar com o nosso peregrino, o nosso monge por Portugal. Os dados têm uma influência ao longo de toda a ronda, desde o início para pescar as cartas, para subir as tracks, etc. Pronto, então isto é um jogo muito giro, muito divertido, que tem então o nome de Coimbra, apesar de ser podia ser qualquer cidade portuguesa, se diga bem da verdade, mas é Coimbra. E é ótimo por isso. E pronto, já vimos então todos os jogos, já falámos sobre todos os jogos que eram supostos virem hoje aqui para este vídeo sobre Dice Drafting. Aquele tipo de draft que não é tão popular, ou não há tantos jogos. Pelo menos não é o primeiro tipo de draft que vem à memória logo. Mas agora, cada vez há mais. E acredito até se estejam a aproximar do draft de cartas. É um mecanismo que traz os dados, que é apreciado, é um componente apreciado por muita gente, que pode trazer um pouco de aleatoriedade, que pode não ser muito interessante para muita gente. Para mim eu gosto de alguma aleatoriedade, não em excesso. É por isso que o draft é bom. Apesar de haver aleatoriedade, há uma panóplia de dados que faz uma mitigação dessa aleatoriedade. E, inclusive há mecanismos depois disso que ainda mitigam mais essa aleatoriedade dos dados. Portanto, é, na minha opinião, um mecanismo que eu gosto bastante. Porque traz a aleatoriedade um bocadinho, que, na minha opinião, é sempre bom ter um certo grau de aleatoriedade em jogos. E eu gosto até de Eurogames, ou de jogos cujo o valor do dado maior não seja melhor que outro valor do dado. Portanto, os dados têm basicamente o mesmo peso. São utilizados para coisas diferentes, certo? Portanto, nós podemos estar a precisar
agora, como podemos precisar de um 5, como podemos precisar de um 4, dependendo da ação que nós queremos fazer naquele momento. Gosto desse tipo de coisa, não gosto de dizer assim, ok, o melhor são os 6 são o melhor de todos. Ou o 5, ou o 1 é o melhor. Isso faz com que as pessoas enveredem ali por quer aquele 6, portanto, aquele 6 é o que eu tenho que ter. Acho que faz perder o sentido deste draft. Ou então, se tenham uma contrapartida para, se forem, por exemplo, vamos dizer que o melhor é o 6. Se formos buscar muitos 6, como por exemplo o pulsar, se formos buscar muitos 6, nós temos contrapartidas com isso. Portanto, vamos pagar por isso, assim se passa a dizer. Ou os pesos sejam todos necessários, ou se há pesos melhores, valores melhores, esses valores sejam pagos de alguma forma. Cada jogo utiliza o Dice Drafting e utiliza os dados adquiridos a partir do Dice Drafting de muitas formas. E é isso que é interessante neste jogo, certo? É um jogo, e neste tipo de, ou melhor, nestes jogos e neste tipo de mecanismo, é um tipo de mecanismo que, apesar de ser escolher o dado, ou os dados, depois podem ser usados para muitas coisas diferentes e de formas diferentes. E há jogos que os utilizam de formas cada vez mais interessantes e cada vez mais inovadoras. E pronto, espero que também então seja um tipo de mecanismo que vocês apreciem. Espero que tenham apreciado este vídeo. E se apreciaram, por favor, não se esqueçam, deixem likes, façam subscrições, porque é sempre bom saber que estou a ser apreciado neste tipo de vídeos que estou a fazer para vocês. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais vídeos de todos os tipos efetivos. E por isso mesmo, até ao próximo vídeo.